Bem, basicamente os imigrantes que vieram ao Rio Grande do Sul a partir de 1824 vieram majoritariamente de três regiões, né? A Westfália, o Innsbruck e a Pomerânia. Cada uma dessas regiões tinha características diferentes da arquitetura. Nós estamos na localidade de Linha Santa Cruz, diante de um antigo salão de baile, um prédio lindo, restaurado, mas que lembra a arquitetura e o conhecimento que os imigrantes trouxeram para o Brasil. Bem, basicamente os imigrantes que vieram ao Rio Grande do Sul a partir de 1824 vieram majoritariamente de três regiões, né? A Westfália, o Innsbruck e a Pomerânia. Cada uma dessas regiões tinha características diferentes da arquitetura. No Innsbruck, eles construíam edificações um pouco menores, mas muito bem detalhadas. Era a região do Médio Reno, né? Já na Westfália eram edificações um pouco maiores, não tão detalhadas. E os pomeranos, originados em sua maioria das regiões baixas à beira do Mar Báltico, né? Como havia poucas florestas, construíam muito em pedra, né? Esses imigrantes, ao chegarem aqui, foram distribuídos por várias regiões e, de acordo com os materiais encontrados, eles foram adaptando a arquitetura a essas condições locais e a esses materiais. Que na Alemanha, as formações eram sob a forma de aldeias, né? Pequenos agrupamentos de casas e as terras comunais ao redor, né? E os animais, devido ao frio, ficavam junto nessa casa, geralmente num piso térreo, né? Que no inverno esse calor dos animais também servia para aquecer um pouquinho mais aquele pavimento habitado, né, pelos colonos. Aqui não era preciso ter essa preocupação extrema com o frio, né? Embora os invernos também eram rigorosos, né? Mas aqui as ocupações nos lotes foram como uma espécie de micro-aldeia, porque lá a terra era comunal, aqui era propriedade privada, né? Então surgiu a moradia, o paiol, a área para os animais, né? O galinheiro e pequenos outros estabelecimentos tipo galpões, né? Então se formou uma pequena aldeiazinha, mas dentro de cada propriedade, né? E claro que aqui a proteção contra as intempéries era uma preocupação realmente, mas não foi utilizado os recursos iguais àqueles haviam habitualmente executado na Alemanha. Chegando aqui à região, digamos, de Santa Cruz do Sul, na antiga colônia central, né, nós tivemos uma ocupação em termos habitacionais provisória a partir de pequenas choupanas, né, com galhos e com folhas, né, folhas de palmeiras e outras folhas que eles encontraram. Assim viveram por muitos anos, até que conseguiram implementar a sua pequena produção agrícola, né, para depois, num segundo momento, 6, 7, 10 anos depois, iniciar a construção da morada definitiva, que daí foi utilizada a técnica em enxaimel, através da gaiola de madeira, com fechamentos diversos. A princípio, eles fecharam as paredes entre os tramos, né, de madeira com ripas de madeira e barro, depois com pedra ou até simultaneamente, dependendo do material encontrado, e só num segundo momento, com o surgimento das olarias, o fechamento passou a ser em tijolo à vista ou com leve reboco. Eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente percebe cada vez mais a valorização da cultura e da identidade de vários povos, né, que a gente tem muitas origens aqui no Brasil, a gente percebe uma retomada na construção das casas em modelo enxaimel, por exemplo, pela busca do povo, né, a se conectar novamente à cultura antiga da família, trazer isso à tona, valorizar a história e a luta que eles tiveram no momento, né, de imigração na nossa região, a essa adaptação, né, todo esse período de adaptação a essa região
Então as pessoas estão querendo honrar todo esse legado, trazendo à tona de novo essa arquitetura. Hoje, claro, de uma forma um pouco diferente, né? Adaptando essa arquitetura tradicional trazida pelos imigrantes para uma coisa mais atual, né? Atendendo às necessidades que a gente tem hoje, né? Então, geralmente com cômodos sociais mais integrados, pela questão da sustentabilidade também, que é uma questão bastante forte pelo fato da gente estar utilizando materiais mais naturais, como a madeira, a pedra e até mesmo o revestimento da pedra de uma forma mais natural, utilizando a areia e o cal. Pela questão da troca de ventilação, também ventilação cruzada entre as esquadrias, que é bem presente também nesse tipo de construção. Muito também pelo fato de construir as casas de uma forma mais elevada, né? Então a gente tem também uma circulação de ar na parte inferior da casa, o que evita bastante a questão da umidade. E hoje também a gente adapta esse tipo de arquitetura para que ela tenha maior acessibilidade através de uso de rampas ou locação na implantação de uma forma mais adequada nesse sentido. É interessante frisar que a técnica do enxaimel era comum em todo o norte da Europa, não somente na Alemanha, né? Encontramos em todos os países, inclusive na Inglaterra, né? Então, enxaimel de vários tipos, de várias tramas, né? E é bem interessante a criatividade desses construtores na época para fazer essa estruturação, né? E aqui também não tínhamos nenhum tipo de telha de zinco que são atualmente utilizadas nas casas que ainda chegaram até o nosso tempo, né? Mas originalmente eram telhas de tabuinhas, né? Que eram falquejadas, assim como as vigas, né? E alguns pilares, né? Era totalmente artesanal essa construção, né? E que eram inclusive as vigas, a gente encontra hoje a numeração romana, né? Para depois de falquejadas, peças serem encaixadas, né? Isso é uma característica muito interessante e muito peculiar, né? E que pode ser observada em algumas edificações ainda hoje. A importância da arquitetura para a questão cultural, para a questão do turismo, é fortalecer os vínculos entre a comunidade e, ao receber o turista no local, que ele perceba os costumes que a gente tinha nessa localização, os tipos de povos que se concentravam em cada região, e dessa forma a gente consegue fortalecer a identidade de um ambiente. Então, ao usufruir dessa arquitetura, dessa cultura para movimentar o turismo, a gente começa a conseguir movimentar a economia em torno disso também. Então, a gente consegue fortalecer os laços entre a comunidade, movimentar a economia e valorizar o patrimônio e a cultura de um povo.